Boa tarde, boa noite, a nossa hora do Ângelus, nossa hora de estudo, nossa hora de amizade, nossa hora de estímulo. Ferramentas fundamentais para nós termos na nossa caixa de ferramentas, com a qual nós enfrentamos os problemas da vida. E com essas ferramentas poderosas, a perspectiva sim é de nos consertarmos e ajudarmos no conserto de todos. Porque a principal maneira de nós fazermos a paz no mundo é fazer paz em nós mesmos, de nós promovermos a verdade, combatermos a fake news no mundo, é promovermos a verdade em nossas vidas, porque o reino dos céus está dentro de nós. Como propôs Mahatma Gandhi, faça em você a mudança que você gostaria de ver nos outros, no mundo. Porque continuarmos a gastar nossas energias no que nós não podemos mudar, a atitude dos outros, os problemas mundiais, ficando sem energia para mudar a única dimensão que só nós podemos mudar, que somos nós mesmos. Não é loucura isso? Percebida a loucura, não é o caso de mudarmos de atitude? Parece claro que sim, não é? Muito bem, hoje viemos falar sobre esse mundo de incertezas, a era da incerteza, como anunciada por alguns. A mentira se institucionalizou, se arraigou, recebe nome de marketing, narrativas, ideologias, fake news. Por que dar tantos nomes, idolatrar esses nomes, colocá-los na moda, quando eles significam um problema muito sério, uma base com a qual as relações, as parcerias, o mundo não pode se desenvolver, que é a mentira. A fragilidade do nosso mundo, das relações, das instituições, de tudo, tem origem nessa atitude ambígua, essa maneira de não agir com transparência, com verdade. O que pensar sobre isso? Algum de nós será exceção absoluta nesse ambiente de incertezas, de inversões de prioridade, de maluquices de todo tipo? Temos estudado o mundo, a nós mesmos, a vida, temos nos proposto a uma nova prática a partir do Evangelho de João, a partir do tema do amor em geral e do tema especificamente do alto amor. No Evangelho de João, capítulo 6, versículo 43, hoje nós estudamos a seguinte
advertência de Jesus. O versículo diz assim: respondeu, pois, Jesus e disse-lhes: não murmureis entre vós. O murmúrio, hoje, é apenas um barulho suave, obscuro, um tom de voz baixo. Mas murmúrio nos evangelhos, nas escrituras, tem o caráter de crítica, de queixa, de fala obscura, enviesada. De alguma forma, os significados são convergentes. O que nós podemos refletir a partir da advertência de Jesus: não murmureis entre vós? Devemos ter muito cuidado com tudo que nós ouvimos em voz baixa, com quem nos encontramos na calada da noite, com toda mensagem que não tiver autoria nem fonte. Temos visto no futebol como é nefasta a postura de comentar alguma coisa e tampar a boca. Especialmente numa situação conflitiva. Temos visto nos escândalos financeiros e de corrupção que determinadas pessoas colocam bens vultosos em nome de terceiros. Sabemos, na contratação de serviços, como é nefasta essa prática de colocar determinados aspectos do contrato em letras muito pequenas, palavras obscuras. Há muito vimos analisando a postura de pessoas que comentam, trazem comentários sobre coisas que apenas ouviram falar, sem jamais especificar de quem, quando, como. A mentira não foi proposta pelas redes sociais, ainda que nela seja uma pandemia. Mas tudo isso requer de nós uma postura muito atenta, precavida. Sócrates propôs um triplo crivo antes de ouvirmos ou repassarmos qualquer informação. Nesses tempos de hoje, a recomendação é preciosa. Não compartilhe nada sem o triplo crivo de Sócrates. O que dizia ele? Verificar, antes de tudo, se a informação é boa, se é útil e se é verdadeira. O que você acha disso? Ficaríamos mudos? Ficaríamos responsáveis, ficaríamos consistentes, não é? E ainda temos que verificar, que ter muita atenção sobre a clareza, a transparência, a origem, a atitude com a qual
uma informação chega ou parte de nós. Há toda uma atitude própria daquele que faz a fofoca, o jeitinho, a gambiarra, cujos impactos precisam ser bem avaliados. Abraham Lincoln, num raciocínio de grande lucidez, falou que alguém pode enganar poucas pessoas por muito tempo, muitas pessoas por pouco tempo, mas ninguém pode enganar a todos o tempo todo. Jesus disse o mesmo com outras palavras ao falar que nada do que foi escondido deixará de ser revelado. Disse também, numa imagem saborosa, criticou aquele que constrói a sua casa sobre areia, estimulando que construamos a casa sobre a rocha. Adverte o mestre que vem a tempestade, vem o vento, vem as águas, e a casa sobre a areia ruirá, permanecendo apenas a casa sobre a rocha. Em termos de natureza, é isso mesmo que nós estamos vivendo: tempestades, ventos, terremotos. Isso é imagem muito forte com Jesus para pensarmos sobre as bases do que a gente fala, do que a gente ouve, do que a gente se baseia na vida, as bases do nosso falar, do nosso fazer. Será que nós não estamos construindo hábitos, práticas, relações, crenças, uma postura perante a vida que não ruirá, que não será demolida com qualquer tempestade? A imagem é a mesma dos 3 porquinhos, que fala que podemos construir uma casa com palha, ou com madeira, ou com tijolos. Que aqueles que constroem com palha e tijolos, por ser uma construção mais rápida, ironizam, humilham aquele que constrói com tijolos. Mas quando chega o lobo mau, e o lobo mau está aí batendo as portas, quando chegam as tempestades, e as tempestades estão literalmente batendo as portas, na hora da verdade, e a hora da verdade sempre chega, é que se mostram as bases das nossas vidas. Aquele que, priorizando a qualidade e a consistência dos fatos e dos atos, e não a rapidez, a manipulação, a vantagem, embora demorando um pouco mais para lidar com as coisas, aquele que compartilha mensagens rápido, acha-se muito eficiente, mas e as consequências da sua mensagem se for mentirosa? Aquele que verifica será mais lento,
mas controlará mais as consequências dos seus atos. Mas garantirá mais a consistência da sua vida. A sua segurança será mais sólida. Resistirá ao sopro do lobo, às pressões das tempestades e dos terremotos. A imagem é muito forte, porque nós temos vivido isso e tudo indica, veremos ainda mais nesses últimos meses desse ano, com o Super El Niño. É a hora da verdade. É o lobo mau. É o terremoto e a avalanche. Como no dia de hoje, o fenômeno natural chacoalha o Nepal e a China. Como aqui mesmo no Brasil já chacoalhou particularmente o Rio Grande do Sul, e tende a chacoalhar mais vastas populações. É um símbolo. E aquele que construiu por ansiedade, por rapidez, por superficialidade, a sua ideologia, as suas crenças, a sua religião, a sua visão de mundo, a sua vida sobre a areia, será tragado pelos fatos. Verá tudo cair, perderá tudo. Já aquele que construiu a sua casa sobre a rocha, que verifica os fatos, que independente de crenças e ideologias, busca o que realmente acontece, a verdade que nos libertará. Esse tem uma base mais sólida na vida. Tomemos o alerta para nós mesmos. Deixemos de pensar a vantagem, as versões, a vitória sobre os adversários. Vejamos antes de compartilhar, antes de comentar qualquer coisa, se é bom, útil e verdadeiro. Adquiramos responsabilidade, sejamos consequentes, porque, de uma forma ou de outra, responderemos sempre por nossos atos. Como disse Paulo de Tarso, o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Todos nós temos liberdade para agirmos como quisermos nas redes sociais, nas relações, nos votos, nas eleições. Podemos sim continuar a cultivar a fofoca, as versões, as narrativas, nos submeter às manipulações e às mentiras de todo tipo. É da nossa liberdade. Mas hoje, levados a refletir sobre a consequência dos nossos atos, sobre o que acontecerá com as nossas vidas, com os grandes chacoalhões que se aproximam, podemos agora rever nossas posturas, as bases dos nossos atos e tomar como diretriz, mesmo com os grandes limites que existem, tomar como diretriz a busca constante da verdade. Porque a mentira nos aprisiona,
nos chacoalha e faz ruir nossas frágeis construções. Ao passo que a verdade nos sustenta, nos mantém e nos libertará. Analise sua vida. Ah, porque o que as outras pessoas fizerem, o que as falsas vitórias propuserem, na dificuldade por ganhar músculos saudavelmente, as pessoas injetam substâncias, desde anabolizantes até preenchimentos corporais que dão aparência de músculos e morrem por isso. Morrem para ter narizes da moda, bocas da moda. Hoje mesmo eu fiquei surpreso de ver quantas pessoas, em meio a um terremoto e a uma avalanche mortífera, diante da ameaça real às suas vidas, tiveram uma prioridade: filmar. Que tempos são esses? Que tempos são esses? Não use essa análise apenas para acusar os outros. Traga essa observação para você, para nós, para as nossas vidas. É tempo. Ainda é tempo de nós revermos as bases de nossas casas, aprofundarmos as fundações e buscarmos a verdade. Aqui, nosso estímulo é com Jesus Cristo. Veja se esse é um bom parâmetro, se é uma base sólida. Veja se essa é uma rocha para você construir suas referências valorativas, a sua consciência ética, a base das suas decisões. Não importa o que falem, viver bem é tomar boas decisões. E tomar boas decisões exige bons valores. E entre os bons valores, sem dúvida nenhuma, está a lucidez, a responsabilidade, a verdade. Veja se isso serve para vocês. Construamos, avolumemos essa certeza e transbordemos, sem acusações ao outro, mas com uma autoproposição muito clara. Emmanuel, o guia espiritual de Chico Xavier, fala que por vidas, por décadas, temos sido rigorosos com os outros e condescendentes conosco mesmo. E propõe que nós, por alguns anos, invertamos a lógica e sejamos condescendentes com os outros, mas rigorosos conosco mesmos. Bom, útil, verdadeiro, responsabilidade, verdade. Analise, veja se serve para você. Passe tudo na sua vida pelos crivos de Sócrates, pelo crivo do Cristo. Paz e bem, muito bom ter cada um de vocês aqui e vamos saudar os amigos que estão conosco nesse momento. Lúcia Galvão, Enir Cajazeira, ambas dão boa noite a todos. Enir vibra pela saúde da amiga Mônica, na pessoa da qual compartilhamos e multiplicamos a luz que recebemos aqui por todos os que estão em nossos corações. Damos junto, graças a Deus.
porque a gratidão é realmente uma ferramenta de proteção espiritual, de promoção de luz, de alegria e de verdade. Muito feliz pela presença de todos, um grande abraço e até amanhã.